A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo Mulheres da Bíblia. Nós estamos aprendendo sobre os segredos de Débora. Nós já tivemos duas sessões, duas partes desse estudo bíblico, onde nós aprendemos no primeiro que Débora é uma mulher cheia do Espírito Santo e no segundo que Débora é uma mulher cheia de disposição e atitude, mesmo em tempos de dificuldade. E hoje nós vamos dar continuidade a esse trabalho e conhecer mais um dos 4 segredos de Débora. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 5. Nós vamos ler aqui o versículo de número 7, tá bom? Lembrando sempre de dar um joinha no vídeo, para ajudar a fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos dessa série de estudos sobre as mulheres da Bíblia. Glórias a Deus. Então vamos lá, Juízes, capítulo 5, versículo 7, está dizendo assim: cessaram as aldeias em Israel, e cessaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Glória a Deus. Bom, queridos, nós aprendemos que Débora é uma mulher cheia do Espírito Santo, nós entendemos que ela esteve julgando Israel por um longo período de tempo, porque o tempo que ela passou julgando Israel é comparado, é elucidativo ao tempo em que os inimigos passaram oprimindo o povo de Deus. E no versículo de número 3 do capítulo 4 de Juízes, nós vemos que o rei Jabim, junto com seu comandante Sísera e mais o seu exército com 900 carros de ferro, eles estiveram oprimindo o povo de Deus por cerca de 20 anos. Então, no mínimo 20 anos, Débora passou julgando a Israel. É claro que depois que eles venceram, Débora e Baraque venceram o rei Jabim e tanto a Sísera como o seu exército, nós subentendemos que Débora certamente continuou julgando, tá bom? Então ela passou aí, no mínimo 20 anos, julgando a Israel no tempo da opressão e depois continuou julgando, orientando, aconselhando o povo de Deus através da palavra do Senhor durante os 40 anos de paz que sucederam após essa guerra, tá bom? Esses 40 anos de paz você pode ver no capítulo 5, versículo de número 32. Bom, vamos entender aqui o terceiro segredo de Débora, tá? Que, para ser bem direto, Débora é uma mulher sem pretexto, tá? Esse é o terceiro segredo de Débora, o que nos traz um ensinamento incrível. Tá? Débora é uma mulher sem pretexto. O que é pretexto? É desculpa. Como que nós entendemos isso? Vamos lá. Ela diz que se levantou por mãe em Israel. No versículo de número 4, está dizendo que Débora é mulher de Lapidote. Tá? A Bíblia não está muito clara, a nossa tradução não está muito clara para nos dizer se Lapidote era o seu esposo ou se Lapidote é um adjetivo junto a Débora, tá bom? Então, existe aqui uma dualidade de interpretação, onde alguns acreditam que Lapidote, por ser uma palavra que significa tocha ou em chamas, pode ter sido colocado no texto como uma qualidade de Débora, uma característica do seu caráter. Ou seja, se for isto mesmo, se Lapidote for uma característica do caráter de Débora, se esse é o sentido do escritor aos Juízes, então a tradução poderia ser assim: Débora, uma mulher ardente, Débora, uma mulher em chamas, uma tocha de Deus, ou seja, uma mulher que é 8 a 80, enfim. Mas aqui na Almeida é traduzido Lapidote como sendo o nome de alguém. Tanto é que ele coloca em letra maiúscula. O que traz dúvidas se era o esposo dela ou não é porque normalmente quando se fala de um homem de israelita,
sempre vem com aquela clássica frase, né, que você encontra nas genealogias: filho de fulano, filho de ciclano, filho de Beltrano, da tribo tal. E nós não encontramos isto aqui na narrativa do texto, quando diz mulher de Lapidote. Não fala de quem que ele é filho, não fala de que tribo que é, tá bom? Então, isto é o principal motivo pelo qual existe essa dualidade de interpretações. Será que Lapidote foi o esposo de Débora, ou será que Lapidote ele é apenas uma característica do caráter de Débora, para querer dizer que Débora é uma mulher ardente, é uma mulher de pulso firme, entendeu? É uma mulher enérgica, tá bom? É claro que o texto bíblico ele nos dá também algumas indicações de que Lapidote era, sim, de fato, o esposo de Débora, o marido dela. Tá? Até porque a própria narrativa de toda a história de Débora, nos capítulos 4 e 5, ela é uma narrativa que parece que está visando excluir os homens. Tanto é que Baraque, ele também não é muito louvado aqui pela narrativa da história. Tá bom? De maneira que ele nem chega a matar o Cícera, né? É uma outra mulher que acaba matando o Cícera. Então você percebe que existe aqui uma decadência masculina na narrativa do texto, tá bom? Mas nós vemos que nós temos alguns motivos para acreditar que Lapidote era o esposo de Débora, tá bom? No caso, ela diz que se levanta como mãe em Israel, tá bom? Me levantei por mãe em Israel, tá? Ou seja, ela deve ter então a experiência do que é ser uma mãe, tá bom? Para que ela possa se levantar por mãe em Israel. E nós devemos lembrar que as mulheres que não geravam filhos eram isoladas, praticamente esquecidas e desprezadas naquele tempo. Tá? Então a mulher, tendo filhos, ela tinha muito valor e utilidade na sociedade. E nós vemos também, aqui ainda no capítulo 5, no versículo de número 28, no Cântico de Débora, nós vemos que ela se preocupa com a mãe de Cícera. Cícera é o comandante, ou é o capitão do exército do rei Jabim, tá bom? Que estava ali à frente dos 900 carros de ferro. Tá? Ela se preocupa com a mãe de Cícera, ela faz questão de colocar no seu cântico essa preocupação com a mãe de Cícera. E isto nos indica que provavelmente é a preocupação de uma mãe para com outra mãe, porque somente sendo mãe para você entender o que é a perca de um filho. Ela mostra uma preocupação da mãe de Cícera com o seu filho que não chega e que infelizmente nunca vai chegar, porque ele é morto na guerra. Então, nós vemos isso como a preocupação de uma mãe para outra, né? A Débora, uma mãe, alguém que tem filhos e que sabe, ou pelo menos imagina, como seria a dor de perder filhos, tá bom? Então eu quero pautar esse estudo com essa interpretação de que Débora era mãe, era esposa, tá bom? Era esposa de Lapidote e era mãe também, ok? Então eu quero ficar com essa interpretação de que ela era mãe em Israel, ela tinha filhos, ela sabia o que é ter filhos, né? Tendo por base esses versículos que dão algumas pistas, né? Deixa uma indicação de que ela tinha uma experiência como mãe, como alguém que teve uma criança, que cuidou dessa criança, que amou essa criança, enfim. Por que isto é importante? Isso é importante para que a gente possa entender por que Débora é uma mulher sem pretexto. Tá? Isso é fundamental, porque ela está vivendo num tempo onde as mulheres têm que fazer de tudo. As mulheres tinham inúmeras tarefas no tempo em que Débora viveu. Tá? Ela é esposa, ela é mãe, e naquele tempo não existia, por exemplo, fralda descartável. Naquele tempo não tinha água encanada, não tinha a grande maioria das regalias que nós temos hoje, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, por exemplo, a Débora, ela tinha que acordar cedo, ela tinha que cuidar da casa, fazer a comida, cuidar dos filhos, trocar os filhos.
ela tinha que sair debaixo do sol e buscar água no poço. Naquele tempo era um poço para toda a comunidade. Então toda a comunidade ia tirar água ou buscar água no mesmo poço. Aqueles que eram mais ricos, tinham um status mais elevado, eles tinham o privilégio de buscar água nos melhores horários, deixando os horários mais difíceis para os outros. Então, a Débora, aqui no versículo 5, por exemplo, do capítulo 4 de Juízes, nós percebemos a humildade. Tá? Nós percebemos que Débora foi uma mulher humilde, ela não foi uma mulher rica e abastada, abastecida, não. Nós vemos que ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Tá bom? E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então isso aqui nos dá indicação de uma mulher humilde, de uma mulher simples, de uma mulher que não é rica. Tá bom? Ela tem a sua casa, ela atende ali perto de casa, debaixo da palmeira, que ficou conhecida como a palmeira de Débora, mas isso nos faz entender que foi uma mulher humilde, uma moradora, uma israelita, uma judia humilde no seu modo de viver. Então, ela tinha todas as tarefas que qualquer outra mulher que viveu no seu tempo deveria ter. Tá? De buscar água, de cuidar da casa, de preparar comida, de fazer muitas e muitas outras coisas. E o interessante aqui é que, além dela ter toda essa rotina de muitas tarefas, tá? De muitas tarefas mesmo no seu dia a dia, ela conseguia encontrar tempo para sentar, parar, pegar os pergaminhos, pegar a lei de Moisés, meditar na lei de Moisés, estudar a lei de Moisés, que é a lei do Senhor, a palavra de Deus, de Gênesis a Deuteronômio. Ela tinha tempo, né? Em meio ao seu monte de tarefas, ela achava tempo para isso. E não só para estudar a palavra do Senhor, como também achava tempo para se sentar debaixo da palmeira e atender aquela fila de pessoas, de israelitas, que subiam até ela para receber o seu conselho, para saber o que fazer em determinadas situações à luz da palavra de Deus. Tá bom? E então isto aqui nos revela que Débora é uma mulher sem pretexto, é uma mulher sem desculpas para fazer a vontade do Senhor, para fazer a obra do Senhor. E hoje em dia é o que mais você encontra nas igrejas, no círculo de oração, em meio às irmãs. Eu não fui hoje porque eu estava fazendo janta, desculpa, não vou poder ir para o culto hoje porque eu tenho que preparar as coisas, o marido vai chegar e tal, não sei o quê. Desculpa, não vou na oração à tarde porque tem isso e isso para fazer, não arrumei a casa ainda, não fiz isso ainda, não fiz aquilo ainda. Ou seja, hoje em dia muitas, infelizmente, o número de mulheres que dão desculpas, que colocam as tarefas domésticas na frente como desculpa para não fazer a obra de Deus, para não comparecer no culto na semana, para não comparecer no círculo de oração à tarde, para não sair no evangelismo, para não sair nas visitas. O número de mulheres que colocam as tarefas à frente é exorbitante, chega a ser absurdo, entendeu? Então nós estamos aprendendo aqui com Débora que esse é um dos segredos dela. Ela é uma mulher sem pretexto, ela é uma mulher sem desculpas, ela é uma mulher que acorda cedo para que tenha tempo de fazer e cumprir com todas as suas obrigações, deixar tudo prontinho e ainda conseguir fazer com que sobre tempo para a obra do Senhor, para julgar Israel, para fazer aquilo que vai agradar ao Senhor. Glórias a Deus. Tá? Então, sem dúvidas, Débora é uma mulher incrível. Uma mulher incrível. Glória a Deus. E, aproveitando para a gente fechar essa sessão sobre Débora, vamos tratar agora do quarto segredo de Débora. Tá? O segredo de número 4. Tá bom? Em Juízes, capítulo 4, versículo 6, tá? Está dizendo assim: mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena, vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulão ao monte Tabor. Tá bom? E no versículo 7 diz: atirarei a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, atrairei, comandante do exército de Jabim, com seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Tá? Isso aqui que Débora está falando é o seguinte: o Baraque junta o exército,
e vai para o campo de batalha. E o Cícera vai ficar sabendo e ele vai vir contra você. Mas fica tranquilo que o Senhor vai entregar ele nas tuas mãos. É isso que Débora está dizendo. E nós vemos aqui o quarto segredo de Débora, que é o seguinte: Débora é uma mulher que confia plenamente em Deus. Tá? Por quê? Fica claro entender isso. É muito simples. O Cícera tinha 900 carros de ferro. Esses carros de ferro, trazendo para os dias de hoje, eram como tanques de guerra, movidos a soldados. Tá? Era como tanques de guerra, ou seja, o tanque é uma coisa impenetrável. Um soldado a pé não consegue derrubar um tanque. E o exército de Israel não tinha lança, não tinha escudo. É o que nós vemos aqui em Juízes, capítulo 5, versículo 8, né? Parte B. Diz que em Israel não havia escudo nem lança. Dizem estudiosos que o exército israelita nesse tempo usava somente a funda, né? Usava muito mais a funda e algumas espadas, tá bom? Então a funda é aquele negócio que você gira e taca uma pedra. O que é uma pedra para um carro que é de ferro, todo fechado? Não faz efeito, não surte efeito nenhum, não faz dano nenhum. Então, o exército de Cícera, com seus 900 carros de ferro, era considerado invencível diante do exército de Israel, que eram apenas homens a pé, com uma espada ou com uma funda na mão. Tá bom? Então você percebe aí o nível de força muito grande, uma diferença muito grande, de maneira que, obviamente é impossível derrotar o exército de Cícera. E Débora sabe disso. E é tão impossível que o Baraque disse: olha, isso é suicídio. Eu estou conjecturando, isso é suicídio. Vamos fazer o seguinte, já que é você que está falando, então vem comigo. Se você for, eu vou. Se você vir morrer junto comigo, eu vou. Se não, eu não vou. Ou seja, ele sabia que era uma missão, entre aspas, suicida, né? Porque no caso é uma missão dada por Deus, então não é suicida. Mas se for parar para pensar do ponto de vista humano, é uma missão suicida. Você está indo para o campo de batalha ficar vulnerável ao inimigo que é muito superior a você. Então, a Débora ter essa coragem, ela sendo uma mulher, sendo inferiorizada pela sociedade, pelo fato de ser uma mulher, infelizmente as mulheres eram desprezadas nesse tempo. Tá? Então, por causa de tudo isso, ela ter tamanha coragem de mandar chamar o Baraque, de mandar ele levantar um exército, de mandar ele entrar na guerra com a única palavra: o Senhor vai te entregar nas tuas mãos. Não está dizendo como que vai ser, não está dizendo de que forma que vai entregar, não está dizendo mais nada, só está dizendo: vai para a guerra e fique em paz que Deus vai te dar a vitória, né? Ou seja, tipo assim, entra na frente, no meio do fogo, fica em paz que vai dar tudo certo, o fogo não vai te queimar não. Então, nós vemos isso em Débora, uma mulher que confia totalmente em Deus. Existem muitos argumentos contra essa ordem de Débora. Débora, é suicídio. Eu sei, mas Deus falou que vai te dar na tua mão. Débora, eles são muito superiores, mas Deus falou que vai te dar na tua mão. Débora, eles estão muito avançados, as nossas armas não fazem efeito, não surtem efeito contra ele. Como que Deus vai dar ele nas nossas mãos? Então veja que Débora é uma mulher que confia, né, plenamente em Deus. O próprio Baraque, no versículo 8, ele não acredita. Ele diz: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. E nós vemos aqui entre Baraque e Débora uma diferença muito grande no que diz respeito à fé. Porque no caso, Débora, ela está tendo fé em Deus. Ela está crendo que Deus vai dar a vitória. Por quê? Porque Deus falou para ela. E ela entregou a mensagem para Baraque. Agora, o Baraque, ele não está crendo em Deus. O Baraque, ele está crendo em quem? Ele está crendo em Débora. Enquanto Débora está colocando a sua confiança em Deus, o Baraque está colocando a sua confiança em Débora. Tanto é que ele fala: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. E a própria Débora disse: certamente irei contigo, porém não será tua honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Cícera. Ou seja, como você não confiou em Deus, você não vai ter a maior honra de matar o inimigo com as suas próprias mãos. Tá? O Senhor vai entregá-lo na mão de uma mulher. Amém? Bom, então esse é o quarto segredo
de Débora, uma mulher que confia totalmente em Deus, apesar da circunstância e da situação mostrar exatamente o contrário, porque olhando para os dois exércitos, é óbvio que Israel vai perder essa guerra. É óbvio, dá para saber só de olhar quem é que vai ganhar. Mas ela confia em Deus, apesar desse resultado, de estar vendo com os próprios olhos que não tem saída. Ela está, mesmo assim, confiando em Deus. Glórias a Deus. E o que Deus fez? O que Deus fez apenas para matar uma curiosidade, né? Porque se você leu já o capítulo 4 todo de Juízes, você vai ver que no meio da guerra não diz exatamente o que Deus fez para entregar o inimigo nas suas mãos. Mas no Cântico de Débora, nós conseguimos entender um pouco do que aconteceu. Tá? No capítulo 5, aqui no capítulo 5, no Cântico de Débora, você vai ver aqui, ó, no versículo 21 em diante, você vai ver aqui, ó, o ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, à força. Então as unhas dos cavalos feriram a terra, na fuga precipitada dos seus valentes. Então nós entendemos, pelo Cântico de Débora, que o Senhor fez com que o ribeiro, né, o rio, inundasse. E desceu, então, provavelmente o rio inundando, desceu a lama desbarrancou. Né? Então toda aquela lama fez com que os carros de Cícera ficassem presos na lama. E uma vez eles ficando presos, imóveis, se tornaram alvos fáceis dos soldados a pé. Tá bom? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a abandonar os carros e a sair e fugir a pé. Então, como eles estavam acostumados a depender dos carros de ferro, uma vez que Deus inutilizou os carros de ferro, eles fugiram, saíram a pé e fugiram, porque já não, depois de 20 anos só, dependendo do carrinho de ferro ali, eles já não tinham mais confiança em si mesmos para lutar mano a mano. Então fugiram e o exército de Israel foi atrás deles e os venceu. Glórias a Deus. Amém? Então finaliza aqui essa primeira parte do nosso estudo bíblico sobre Débora, tá bom? E a gente continua esse estudo sobre mulheres da Bíblia. Vamos falar agora de uma nova personagem bíblica, tá bom? Se inscreva no canal para você não perder o próximo vídeo. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.